Daí, rapaziada, tudo em riba? É nóis! Vamos lá, hoje então, mais uma aula do canal Videoaula FCC. Vamos tratar de inequações, primeiro e segundo grau, ok? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aí. Lembre-se que a lista está aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada e fazer os exercícios antes de ver a correção. Isso aí tudo é muito saudável, beleza? Toca a vinheta aí, Ulisses! Primeira questão, resolva a inequação 4x menos 1, não está aqui no quadro, né? Mais duas que multiplica 1 menos 3x, tudo isso menor ou igual a zero. Lembrando, uma equação é uma igualdade, né? A equação vem de igualdade. Então, quando você tem uma igualdade, você tem uma equação. Se você tem maior, menor, maior, menor ou igual, então você tem uma inequação porque vem de uma desigualdade, ok? Então, só para relembrar isso aí, como que se resolve? Da mesma forma como resolve a equação, quase da mesma forma, exceto que se você multiplica por número negativo ou divide por número negativo, você tem que inverter essa desigualdade, certo? Então vamos lá. Aqui não tem nada demais, vamos fazer aqui a propriedade distributiva, ó, né? Então a gente tem, ó, 4x menos 1, mais 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 3x, menos 6x, menor ou igual a zero. Vamos juntar os termos semelhantes aqui, né? Ó, 4x menos 6x, menos 2x, menos 1 mais 2, mais 1 menor ou igual a zero. Bom, o que a gente pode fazer agora? Você pode, né, manter esse x na esquerda e aí ele vai continuar negativo, você vai precisar multiplicar por menos 1. Ou você pode, né, utilizar a operação inversa e ele aparece aqui do lado direito positivo. É isso que eu vou fazer. Então nota, então você fica com 1 menor ou igual a 2x, né? Estão quebrando tudo aí. Lembrando por quê? Ó, operação inversa, né? Estava subtraindo 2x, aqui está somando 2x. Agora aqui a gente tem multiplicação, né? Vamos dividir ambos os lados por 2, ou como vocês costumam fazer, né? Passar dividindo. Então você tem x maior ou igual a 1/2, né? Você pode colocar nesse formato também aqui, ó. Tanto faz, qualquer um dos dois está correto. Lógico, se você manteve o x desse lado aqui, quer ver como ia ser? Vamos fazer aqui rapidinho? Então olha só, você ficaria com menos 2x menor ou igual a menos 1, certo? Operação inversa. Aí aqui você teria que multiplicar por menos 1, porque o coeficiente do x aqui está negativo, ó. Então, quando a gente vai multiplicar aqui por menos 1, né, toda a inequação, aqui a gente fica com 2x, nota, o sinal inverte, atenção, estou multiplicando por menos 1, ó, menos 1, o sinal inverte e você fica 2x maior ou igual a 1. Novamente, né, você vai... Operação inversa que é a divisão, né? Você chega nessa resposta ou nessa que é a mesma coisa. Dizer que 1/2 menor ou igual a x é a mesma coisa que x maior ou igual a 1/2, ok? Próximo exercício, determine o conjunto verdade, né? Conjunto verdade, solução da inequação. Tá aqui, né? Aí cheio de denominador, galera, já vai à loucura? Não, né? Muita tranquilidade. O que você tem que fazer? Ó, multiplica cada um pelo MMC desses caras aqui, né? Você vai calcular o MMC, vai ver que vai dar 12, certo? Então você multiplica por 12 aqui, você multiplica por 12 aqui, cada sinal de mais central, né? Esse ainda está em cima da fração, não é central, esse aqui é. Então você multiplica por 12, aqui você multiplica por 12, aqui você multiplica por 12, ok? Bom, você pode fazer pelo, né? Divide por baixo, multiplica de cima, fica à vontade, é o mesmo procedimento basicamente, tá? Mas eu gosto de fazer assim, por exemplo, 12 dividido por 3, ó, então dá 4 que vai multiplicar. 12 dividido por 2 dá 6, né? Então você vai ter 6 vezes 4, que dá 24, vezes essa coisa toda aqui, ó. Agora 12 dividido por 4 dá 3 e 12 dividido por 6 dá 2. Lembrando que quando tem mais de um termo aqui, é bom você colocar entre parênteses. Bom, e agora você vai sumir com todos os denominadores. Vamos lá, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. Não esquece que aqui tem a distributiva, tá? Aqui, ó, 6 vezes 4 dá 24, né? 24 vezes 1, 24. 24 vezes menos x, menos 24x. Agora, 3x, viu que tranquilinho?
Ó, 2 vezes 2, distributiva de novo. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes menos 2x, menos 2x. Vamos unir os termos semelhantes agora, né, gente? Ó, 4x menos 24x dá menos 20x. Perdão. 4x menos 24x menos 20x. E menos 4 mais 24 mais 20. E aqui 3x menos 2x, x mais 4. Bom, então é conveniente eu deixar os x aqui na direita para eles não ficar negativos, né? Não tem problema também se ele ficar negativo, você tem que multiplicar por menos 1 e segue o baile. Bom, então vamos lá, vou deixar os números aqui, então vai ficar, ó, 20, toma cuidado, menos 4, operação inversa, e aqui x mais 20x, novamente operação inversa. Aqui então você tem 16 e aqui você tem 21x, né? X mais 20x. Multiplicando, operação inversa é a divisão. Portanto, x é menor que 16 sobre 21 avos. E isso finaliza o nosso exercício. Próximo exercício, galera, resolva as seguintes inequações. Está aqui a primeira, né? Bom, como essa aqui só tem variável no termo central aqui, né, gente? Então você pode resolver ela simultaneamente, né? Os 3 partes dela aqui simultaneamente, tudo bem? Se o x aparecer, né, em mais de um termo, além do termo central, o termo esquerdo, ou o termo central, o termo direito, aí você vai ter que resolver separadamente. Bom, mas como que se resolve simultaneamente? Você foca nessa expressão aqui e vai anulando. Primeiro o cara que está somando ou subtraindo, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, ou seja, como é que a gente anula o mais 1? A gente coloca menos 1. Novamente, para manter as desigualdades, eu tenho que fazer o mesmo procedimento, né? Tanto no lado esquerdo quanto no lado direito aqui dessa expressão. Portanto, eu vou colocar menos 1 aqui também, menos 1. Então, tudo que você fizer aqui, você acaba repetindo, né, nos dois extremos aqui. Bom, agora você faz. Nota que não é uma multiplicação, uma subtração. Ou seja, menos 2 com menos 1, você fica com menos 3. Agora, 1 menos 1 dá 0. E aqui sobra só 3x. E aqui 2 menos 1 dá 1. Novamente, agora, ó, você quer isolar esse x, então como você está triplicando o x, para isolar ele você precisa dividir por 3, portanto eu vou dividir aqui e aqui por 3 também. Então, menos 3 dividido por 3 dá menos 1, aqui 3 com 3, né, simplifica, sobra só o x, e aqui 1/3, portanto, né, a resposta da nossa inequação, a solução da nossa inequação é menos 1 menor que x, que é menor que 1/3. Em outras palavras, o x está entre o menos 1 e o 1/3, ok? Próximo item, gente, olha só, aqui tem que tomar cuidado porque além do termo central, ó, a gente tem variável no termo da direita, então não dá para resolver diretamente, ok? Então a gente vai ter que separar em 2 inequações, tá? Vamos lá, a primeira inequação é essa aqui, ó. Então a gente vai montar o nosso sisteminha, tá? E a primeira é x mais 1 maior ou igual a 1. Toma cuidado, né? Ó, a boquinha está virada para o x mais 1, então a boquinha tem que estar virada para o x mais 1. Pronto, não tem erro. E aqui a gente tem a outra inequação, essa aqui, ó, né? Que é x mais 1 menor ou igual a 2x. Então essa aqui é a equação, a inequação 1, essa aqui é a inequação 2, a gente vai resolver as duas e depois fazer o quê? Intersecção. Então vamos lá, vamos passar aqui um divisor de águas. Agora vamos resolver primeiro a inequação 1. Essa aqui é bem tranquila, né, pessoal? Ó, operação inversa aqui, vai ficar 1 menos 1, portanto, x maior ou igual a 0. Pronto, resolvemos a inequação 1. Inequação 2, x mais 1 menor ou igual a 2x. De novo, se você quiser passar as variáveis aqui para a esquerda, fica à vontade, mas eu vou preferir passar para cá para o x não ficar negativo. Então você fica com 1 menor ou igual a 2x menos x, portanto 1 é menor ou igual a x. E agora, o que a gente faz? Faz a intersecção. Essa aqui é a inequação 2, né? Temos a 1 aqui, a 2 aqui. X é maior ou igual a 1, x é maior ou igual a 0, tá? Você pode escrever dessa maneira para enxergar melhor, ó.
Bom, aqui você pode fazer de cabeça, né, gente? X tem que ser maior ou igual a 0 e tem que ser maior ou igual a 1, né? O que acontece? O x tem que ser maior ou igual a 1, porque tem que satisfazer as duas coisas. Tudo bem, se você não viu certinho, você coloca a solução 1 na reta, né, que é maior ou igual a 0. Vamos colocar aqui, ó. Você coloca a solução 2, que é maior ou igual a 1. E aí a solução de tudo é justamente S1 intersecção com S2. Né? Olha só, onde é que está pintado em cima e embaixo? A partir do 1 aqui, né, gente? Então, ó, aqui você tem o 1, essa é a parte que está pintada em cima e embaixo. Portanto, a solução do meu problema é o quê? X maior ou igual a 1. Novamente, aqui dava para você ter simplesmente feito de cabeça e resolvido esse item, ok? Próximo item, gente, olha, só tem variável no termo central, tá? Então eu posso resolver ela diretamente, né? Paralelamente esses dois lados aqui que eu tenho, esses dois extremos. Então eu vou começar aqui com mais 1, para anular ele eu vou colocar menos 1, né? Em todos os termos aqui. Agora menos 3 com menos 1 fica menos 4. Aqui, ó, mais 1 com menos 1 dá 0, então sobra só 2x, é uma beleza, né? E aqui 5 menos 1, 4. Agora, o 2 está multiplicando, você quer isolar o x, né? Então você vai fazer o quê? Vai dividir tudo por 2. Ó, aí você fica com menos 2, menor que x, menor que 2. E isso finaliza esse item. Nesse item, galera, de novo, ó, tem x, né, além do termo central, tem aqui na direita, então não dá para resolver diretamente. Você até pode resolver a parte da esquerda aqui, depois resolver o que restou aqui, né? No caso colocar menos 7, menos 7, menos 7, aí você vai resolver mais ou menos esse lado aqui, depois trabalha só com o lado direito, é uma possibilidade também. Mas eu vou pegar essas duas aqui, né? Essa aqui, vamos colocar aqui, ó, 3x mais 7 maior ou igual a menos 2, e vou pegar essa outra aqui, né? Termo central e direita, que é 3x mais 7 menor que 4x, e vou resolver as duas, né? Vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Bom, vou passar o divisor de águas para não misturar as coisas. Agora aqui, resolvendo a 1, a gente tem, ó, 3x mais 7 maior ou igual a menos 2, 3x maior ou igual a menos 2 menos 7, né, gente? Operação inversa. 3x maior ou igual a menos 9. Nota, agora eu vou dividir ambos os lados por 3, como vocês preferirem, né? Vou passar aqui dividindo, como vocês acham mais fácil. Menos 9 dividido por 3. Portanto, x maior ou igual a menos 3, essa é a resposta da primeira inequação. Vamos para a segunda inequação. Então a gente tem, ó, 3x mais 7 menor que 4x. Novamente vou preferir aqui variável na direita, porque o 4 é maior. Então vai ficar 7 menor que 4x menos 3x. Lembra sempre, nunca esquece, tá, gente, do sinal, porque você vai comprometer a conta inteira. E aqui você vai ficar com o quê? Ó, 4x menos 3x com x maior que 7. Então, ó, x maior ou igual a menos 3, né? Ou, como você preferir aqui, x maior do que 7, né, gente? Fazendo, você pode fazer pelo varalzinho aqui que a gente fez, ou você pode fazer de cabeça. Se ele tem que ser maior ou igual a menos 3 e maior que 7, quem que é a solução, gente? Ó, é x ser maior do que 7, né? E isso finaliza o nosso exercício. Próximo exercício, gente, qual é o maior valor inteiro de x que satisfaz simultaneamente as inequações? Essa inequação aqui, ok? E essa outra aqui. Beleza? O que você vai fazer? Resolve as duas e aí a gente vai ter uma noção de quem que é a solução das nossas equações, mas lembre-se que ele está pedindo o maior inteiro. Depois a gente analisa isso. Vamos resolver. Note, isso aqui tem fração, né? Então eu vou preferir multiplicar pelo mínimo, nesse caso aqui é 2, tá? E aí a coisa fica mais simples. Então olha só, aqui também por 2, né? Esquecendo.
tem que multiplicar todos eles. Agora, 2 vezes x, gente, ó, 2x. Esse cara com esse cara aqui dá 1, né? Então sobra só isso aqui. Agora tem que cuidar que esse menos aqui, ó, ele vale tanto para o 3x quanto para o menos 4. Então ele vai trocar esse sinal do menos 4, quer ver? Menos 3x fica menos 3x. Agora menos com menos fica mais 4. E aqui 2 vezes 0 dá 0. Então olha só, agora 2x menos 3x, os semelhantes, né? Menos x mais 4 maior que 0, né? Operação inversa aqui do x. X é menor que 4, né? Se você quiser colocar o x na esquerda, isso aqui é a mesma coisa que isso. Bom, vamos resolver esse aqui. Agora anota o seguinte, gente, ó, para começo de conversa, esses caras são semelhantes, então dá para você já juntar eles, né? X menos 4x, você fica com menos 3x, mais 3 sobre 4, menor que 0. Bom, aqui a gente vai multiplicar por 4 em ambos os lados, que é o único denominador que tem, né? Então aqui, ó, 4 com 4 dá 1, sobra só menos 3x mais 3. E aqui 4 vezes 0 dá 0. Novamente, vou preferir, né, a operação inversa aqui desse lado, para o 3 ficar positivo, eu não precisar multiplicar por menos 1. Agora, multiplicação, processo inverso é divisão, portanto, x é maior do que 1. Também você pode colocar nesse formato aqui, x maior do que 1. Bom, o que a gente tem das duas soluções, né, gente? Ó, tem que satisfazer as duas, então tem que ser maior que 1 e menor que 4. Em outras palavras, a gente está falando isso aqui, ó. O x é maior do que 1 e ele é menor do que 4. Aí ele pergunta ali, ó, qual é o maior valor inteiro de x? Gente, qual é o maior valor inteiro que satisfaz isso aqui? É o 4. Não é o 4, porque aqui está bolinha aberta, não é menor ou igual, é só menor. Portanto, o maior inteiro que satisfaz isso aqui é o número 3, e isso finaliza o nosso exercício. Próxima questão, gente, ó, da UEL, seja S o conjunto solução do sistema, né? Tem ali as 3 inequações, eu só abri elas aqui, né? Coloquei aqui a 3, vamos colocar aqui. Coloquei a 1, a 2 e a 3 aqui separadas. Dessa forma, S é o conjunto de todos os números reais x tais que, ou seja, o que é resolver um sistema de inequações? Você resolve cada um deles e depois faz a intersecção de tudo isso, ok? Então vamos lá, começando com esse aqui, né? Você vai analisar cada uma delas, aqui eu vou preferir deixar a variável na parte esquerda, então você vai ficar com 3x mais 2x menor do que 7 menos 2, então aqui, ó, 5x menor que 5, portanto, x é menor que 5 dividido por 5, da onde x é menor que 1, ok? Primeira parte, vamos dar uma alongada aqui. Nessa aqui, gente, ó, 48x menos 3x menor que 10, então aqui você vai ter 45x, né, que é o resultado de 48 menos 3x, 48x menos 3x, menor que 10, portanto, x é menor que 10 sobre 45. Bom, novamente, vai de cada um, lógico, mas eu gosto de simplificar aqui, vou simplificar isso aqui, por 10 não dá, né? Daria uma coisa meio estranha aqui, mas vamos deixar por 5, ok? Então, você vai ficar com x é menor do que 2 nonos, 10 dividido por 5, 2, 45 dividido por 5 dá 9, então 2 nonos. Agora essa aqui que dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada demais também, ó, 11, ó, distributivo, hein? Cuidado, menos com menos, ó, menos 2x, agora menos 2 vezes menos 3, mais 6. E aqui, ó, de novo, ó, distributiva, 1 menos 3x e menos 3 com menos 5, mais 15, né? Podemos juntar os termos semelhantes, que são só números aqui, então você fica com menos 2x, ó, 11 mais 6, 17, e menos 3x, 1 mais 15, 16. Vou preferir deixar os x aqui todos do lado esquerdo, né? Então você fica com menos 2x mais 3x, aqui 16 menos 17. Aqui, ó, menos 2x mais 3x a gente fica com x maior do que
menos 1. Bom, então a gente tem essas três restrições, né? Ó, menor que 1, maior que menos 1 e menor do que 2 nonos. Aqui, às vezes, fica difícil você fazer na cabeça todos eles. Então, você faz aqui, ó, a solução de 1, né? Colocamos aqui a solução de 2, a solução de 3 e aqui a intersecção de todas elas. Eu vou colocar só o símbolo de intersecção, querendo dizer que eu estou interseccionando S1, S2 e S3, que são as soluções de cada inequação. Ok? Então, vamos lá. O 1 é o maior de todos eles, então vou colocar aqui, bolinha aberta, né? Porque lá está aberto, ó, não tem o menor ou o igual, se fosse o igual também eu fecharia. Então está aqui, pronto. Agora vamos lá, x menor que 2 nonos. Gente, 2 nonos é R$2 dividido para 9 pessoas, vai dar um número menor do que 1, certo? Então vamos colocar ele aqui, ó. Abertinho também, porque não está fechado, né? Então você tem aqui 2 nonos e x é menor que esse cara aqui. E a solução 3, x é maior que menos 1. Novamente, bolinha aberta, né? Menos 1. E aí então a gente tem aqui a solução 3. Agora a intersecção de todos eles, né? Qual é a parte que está pintada nas três soluções? Ó, vai daqui até aqui. Então a gente tem aqui, ó, menos 1 aberto. Por que aberto, gente? Porque o menos 1 teria que estar nos 3 intervalos. Ele está aqui, realmente, aqui ele está pintado, aqui ele está pintado, mas aqui ele está aberto, não está pintado. Portanto, ele não está nos 3, não pode estar na intersecção. Mesma coisa dos 2 nonos, né? É aberto, está difícil aqui, é aberto no 2 nonos, justamente porque ele não está pintado aqui na solução 2. Portanto, a solução do meu problema são os números reais entre menos 1 até 2 nonos. Logo, a resposta aqui é a letra C de casa. Próximo exercício, gente, a soma de todos os números inteiros que satisfazem a seguinte sentença ou sentença seguinte é... Então, aqui a gente vai achar a solução geral, depois a gente vai retirar os inteiros que estão naquela solução lá. Ok? Então, vamos lá. Então, nota que tem x, né, nas 3 partes aqui da inequação, então não dá para aplicar o método de resolver simultaneamente, certo? Portanto, eu vou dividir em 2 inequações nessa. Então, vamos colocar aqui o nosso sistema. X menos 11 sobre 2 menor que 5 menos 2x, né? E a segunda inequação, que é essa aqui, né, central e direita, que é 5 menos 2x menor que x sobre 4 mais 1. Bom, vamos resolver a primeira então. Resolvendo a primeira, a gente tem x menos 11 dividido por 2 menor que 5 menos 2x, ok? Bom, você tem só um denominador, que é 2, então você vai multiplicar isso aqui por 2, isso aqui por 2 e isso aqui por 2. Lembrando, cada menos ou mais central, né, a gente tem que dar um fator de multiplicação aqui. Bom, esse cara aqui, gente, ó, com esse, dá 1, sobra só o quê? X menos 11, certo? Agora esse cara aqui, 2 vezes 5, 10, e 2 vezes menos 2x, menos 4x. Pronto, nota que já assumi o denominador, né? Agora eu vou preferir deixar as variáveis todas na esquerda, para não ficar negativo. Então você vai ficar com x mais 4x, menor do que 10 mais 11, ou seja, 5x menor que 21, certo? Porque x mais 4x é 5x. Agora, a multiplicação, operação inversa, é a divisão. Então, 21 dividido por 5, essa é a solução do problema 1. Vamos resolver a nossa inequação 2. Então, a inequação 2, a gente tem aqui 5 menos 2x menor que x sobre 4 mais 1. Novamente, a gente tem um denominador, que é o 4, né, galera? Então, olha só, o que você vai fazer? Bota um 4 aqui, um 4 aqui, um 4 aqui e um 4 aqui e não se incomoda, certo? 4 vezes 5, 20. 4 vezes menos 2x, menos 8x. 4 com 4 simplifica, dá 1, né? Então, sobra só x. E 4 vezes 1, 4.
Agora, termos semelhantes, né? Vou agora a operação inversa do 8x aqui para cá, então vai ficar, ó, opa, perdão aí que eu troquei a cor. Muito cuidado aqui, 20 menos 4, menor que x mais 8x, ok? Aqui então você fica com 16, aqui com 9x. Bom, agora, a operação inversa, x, né, é maior do que 16 nonos ou 16 nonos é menor do que x, tanto faz, né? Bom, o que você pode fazer agora? Você quer os números inteiros que estão aqui, né? Portanto, você vai ter aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar essas duas soluções juntas, ó. Você tem 16 nonos, que é menor do que x, que é menor do que 21 quintos. Você não precisa resolver bem a divisão, né? Se você quiser, tudo bem, melhor ainda, você tem uma noção melhor. Mas esse cara aqui nota que ele é 1, alguma coisa, porque ele não chega a ser 2, né? Não chega a ser 18 aqui. Então, sei lá, 1, alguma coisa. E o x é maior que isso e, no entanto, é menor que 21 sobre 5, que é 4, alguma coisa. Então, por que não importa? Gente, porque eu não quero toda a solução. Eu quero só os números inteiros que fazem parte da solução. Porque ele diz assim, ó, a soma de todos os números inteiros que satisfazem isso aqui. Bom, quem são os inteiros que satisfazem? Que é maior do que 1, alguma coisa e menor do que 4, alguma coisa. Bom, é o 2 e o 3 e o 4. Certo? Todos esses números aqui são maior do que 1, alguma coisa e menor que 4, alguma coisa. Portanto, a soma desses caras aqui, 2 mais 3 mais 4, vai resultar em 9. Portanto, o gabarito é a letra E de escola. Próximo exercício, galera, ó, o conjunto de solução dos sistemas de inequações abaixo é... Então tá aqui o nosso sistema, só decompus aqui nas duas equações, inequação 1 e inequação 2. Vou resolver, só vamos ver se está certo aqui, certinho. Vamos resolver as duas e depois a gente faz o quê? Intersecção. Vamos lá? Então vamos lá, mão na massa. Então aqui, ó, vou colocar na direita, porque o 5x é maior que 3x, então você fica com menos 1, menos 2, 5x, menos 3x. Cuidado com a operação inversa aí, né? Então aqui você tem menos 3, aqui 2x. Nota, vou dividir ambos os lados por 2, ou esse 2 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então você fica com x menor do que menos 3 meios. Estou lendo daqui para cá. Se você ler daqui para cá, é menos 3 meios é maior do que x. Ok? Equação 2. Vamos lá. Novamente vou deixar o x no lado direito, porque 7x é maior que 4x. Então fica 3 mais 11 menor que 7x menos 4x. Aí olha só, mamão com açúcar, né? Isso aqui dá 14, certo? 7x menos 4x dá 3x. Portanto, operação inversa, x é maior do que 14 terços. Bom, como você quer a resposta do sistema, você tem que fazer o que, né, gente? Você tem que fazer aqui, ó, considerando que essa aqui é a solução 1 e essa aqui é a solução 2, a solução do nosso sistema é S1 em intersecção com S2. Bom, tem que ser maior que isso e tem que ser menor do que isso. Então vamos lá, com muito cuidado. Quando você coloca S1, vamos ver aqui, S1, opa, S1 x é menor do que 3 meios, menos 3 meios. Então aberto aqui no menos 3 meios, vamos abrir aqui, menos 3 meios. E x é menor do que isso, lendo daqui para cá, né? Então, portanto, a gente quer valores aqui. O S2, vamos colocar 14 terços positivos. Então, vamos fazer a nossa bolinha aqui. 14 terços. Tem que ser o x maior do que isso aqui. Então, tá aqui, ó. Bom, aí eu pergunto para vocês, na intersecção, gente, né? Desse intervalo com esse intervalo, tem intersecção? Não tem. Não tem nenhuma parte onde está pintado em cima e embaixo.
Portanto, a nossa solução aqui, nesse exercício, é a solução vazia, ou seja, a letra D de dado. Próximo exercício, galera da FUVEST, duas pessoas A e B disputam 100 partidas, né, de um jogo. Então, vamos colocar esse dado que é importante. 100 partidas. Bom, cada vez que A vence uma partida, ele recebe 20 de B, né? E cada vez que B vence, ele recebe 30 de A. Então vamos lá. Se o A ganha, ele recebe, 20, né? Recebe 20 de B. Recebe de 20 B. Se o A perde, ou seja, se o B ganha, né? Ele tem que pagar R$30 para o B, ou seja, o A perde R$30 porque ele tem que dar R$30 para o B, ok? Você pode fazer a mesma coisa utilizando o B como referência, não tem problema nenhum, tá? Vai dar o mesmo resultado. Agora assim, ó, o item A pede: qual o prejuízo de A se vencer 51 partidas e perder 49 partidas? Então, A venceu 51, né? Então ele vai ganhar R$20 cada uma, então ele vai ficar com 51 vezes 20, né? Mas ele perdeu 49, ou seja, então ele vai ter 49 vezes menos 30. Por quê? Porque ele vai ter que pagar menos 30, né? Ou você pode descontar aqui, tanto faz, né? Como você fez na sua cabeça aí. Mas seria o valor que ele ganhou menos o valor que ele tem que pagar. Certo? Galera, isso aqui, ó, 50 vezes 20 dá 1000, né? Então, 51 vezes 20 vai dar 1020. Usa a propriedade distributiva. Aqui, mais com menos dá menos, perdão, né? Agora, 49 vezes 30. Nota que 49 é perto de 50. 50 vezes 30 daria 1500. Como é 49, você desconta uma vezes o 30, vai dar 1470. Bom, portanto, agora fazendo essa subtração aqui, o que a gente vai ter, gente? Ó, menos 450. Ou seja, significa que o prejuízo que A teve foi de R$450 e isso finaliza o item A. Bom, no item B, o que ele diz? Quantas partidas A deverá vencer para ter lucro? Bom, novamente, então, isso aqui a gente tem que analisar como uma função. Se a gente quer saber quando tem lucro, a gente quer saber quando que essa função é positiva. Mas qual que é a função que indica quanto que o A recebe ou tem que pagar, né? Ou quando ele tem lucro ou quando ele tem prejuízo? Bom, pensa o seguinte, ó, cada partida que ele ganha, ele recebe R$20. A estratégia do negócio aqui do item B é o seguinte: são 100 partidas. Então, vamos supor que o A ganhe X partidas, certo? Significa então que o A perdeu quantas partidas? Bom, se ele ganhou X e eu tenho 100 partidas, o A perdeu 100 menos X partidas. Essa é a cartinha na manga que resolve esse exercício. Bom, então qual vai ser a expressão que vai dizer o quanto A ganhou ou perdeu? Bom, se ele ganha R$20, então você vai ter 20 vezes X. Agora você vai ter R$30 negativos, né? Em 100 menos X partidas. Ou seja, você pode colocar o menos aqui, tanto faz, né? O que ele ganhou menos o que ele... Deixa eu colocar dessa forma aqui, né? R$20 cada um que ele ganha, agora vamos descontar 30 a cada uma que ele perde. Mas quanto é que ele perdeu? Ó, 100 menos X. Bom, então, o que ele ganhou, descontando o que ele vai ter que pagar. Como você quer? Ele pede ali, ó, para ter lucro, isso aqui, essa expressão deve ser maior do que zero, né? Por quê? Porque você quer ter lucro. Bom, aqui agora você vai resolver, vai dar 20x, cuidado com a distributiva, né? Menos 3.000, ó, agora ó, mais 30x, maior que zero. Junta os termos semelhantes, ó, 50x, tá? Já vamos operação inversa aqui, 3.000, portanto, x maior do que 3.000 dividido por 50,
ok? Ó, simplifica um zero com zero, 300 dividido por 5 dá 60. Ou seja, x tem que ganhar no mínimo 61 partidas, né? Tem que ser um valor maior do que 60 para resolver o nosso problema do A ter lucro. E isso finaliza a nossa questão. Próximo exercício, então, galera, ó, resolva no conjunto dos números reais, né, as seguintes inequações. Aí o Luiz está colocando aí para vocês. A gente vai resolver agora o item A, que diz x ao quadrado menos 2x menos 3 maior ou igual a zero. O que a gente precisa fazer para resolver uma inequação do segundo grau? O esboço do gráfico. Mas não com vértices, não, só as raízes já bastam, tá, gente? Então vai fazer um esboço bem podrezinho, a coisa mais básica, mas desde que tenha as raízes, né? Lógico, se não tiver raízes, a gente vai também esboçar o gráfico, aí vai ficar um pouco mais fácil, ok? Vamos ver, por exemplo, aqui no item A, gente, ó, que você tem x ao quadrado menos 2x menos 3. Eu vou utilizar soma e produto. Eu preciso das raízes, eu preciso dos zeros da função, você pode utilizar Bhaskara, soma e produto, equação incompleta se for incompleta, nesse caso não é. Enfim, utilize o método que você quiser para achar as raízes. Então vamos lá. A soma é menos b por a. Nota que o b é menos 2, portanto menos b fica menos com menos que dá mais, 2 sobre 1 que dá 2. O produto é c sobre a. No nosso caso aqui a gente tem menos 3 por 1, que vai dar menos 3. Então olha só, o que a gente tem aqui? Vamos tentar resolver aqui por soma e produto. Ó. Tenho dois números, né, que multiplicados, produto, né, dá menos 3, e somados dão 2. Bom, se deu menos 3 o produto, significa que um é positivo e outro é negativo. Porque sinais iguais sempre resultam em mais, certo? Menos com menos dá mais, mais com mais dá mais. Bom, e a soma deu 2, né, gente? Então, se você vai tentar, pelo menos, quem é que o produto dá 3? É o 1 e o 3. Como deu menos 3, né, eu posso tentar aqui o menos 1 com o 3, ou 1 com menos 3. Né? Mas por que é menos 1 e 3? Porque a soma tem que dar 2, então o maior tem que ser positivo, porque a soma deu positivo. Então, ó, 3 menos 1 dá 2. Pronto. Achei o meu x', que é menos 1, e achei o meu x duas linhas, que é 3. Vou esboçar meu gráfico, então é só isso que eu preciso, tá? Não preciso fazer o esboço completo, só o eixo x. Então você tem aqui o menos 1, você tem aqui o 3. Agora basta você olhar se o gráfico é para baixo ou para cima. Nota que o a é igual a 1, né, gente? Ó, o a é 1. Portanto, é positivo, então a concavidade é voltada para cima, então você tem uma coisa dessa. Bom, vamos fazer o estudo então já para responder os itens A e B, certo? O que acontece? Então, ó, essa parte aqui está para cima, então a gente sabe que aqui é positivo. Na parte do menos 1 ao 3, nota que o gráfico está para baixo do eixo x, então nessa parte aqui ele é negativo. E aqui depois do 1, antes do 1, na verdade do menos 1, ele aí está para cima de novo, portanto ele é positivo. Tá? Então vamos responder agora, né, os itens A e B. O item A ele está pedindo assim, ó, onde que essa função é maior ou igual a zero? Então você vai colocar assim, ó, x pertence aos reais, porque você está resolvendo nos reais. Tá, aqui. Onde ela produziu valores positivos? Ó, maior ou igual a 3 ou menor ou igual a menos 1, né? Nota que ele pediu maior ou igual a zero, portanto, onde ela é igual a zero, que é menos 1 e 3, também estão incluídos aqui na nossa solução. No item B, gente, olha só, ele pede onde é que ela é menor que zero no item B. Tudo bem? Bom, onde que ela é menor que zero? Então, novamente, x pertence aos reais, tal que, ó, nesse intervalo de menos 1 a 3. Como que eu coloco esse intervalo? Menos 1, menor que x, menor que 3. Por que não menor é igual? Porque aqui no item B ele só está pedindo menor que zero, e não quer os iguais a zero. Portanto, a solução é essa aqui mesmo, ok? Vamos resolver o item C e D agora, que é a mesma função, né, gente? De novo eu vou fazer por soma e produto, tá? Ó, a soma menos B por A, então vai ficar 5 dividido por 1, que dá 5, tá? Acompanhem aqui, ó, quem que é o B, quem que é o A. E o produto é C dividido por A.
Então, o C é 6, dividido por A, que é 1, fechou. Então, novamente aí, você vai fazer aí a soma e o produto. Tá? Esse aqui é bem tranquilinho, né? Ó, números multiplicados dão 6. 1 e o 6, o 2 e o 3, né? Bom, mas 1 e o 6, a soma não vai dar 5, né? Vai dar 7. Então, os que a gente está procurando, né? O que estamos procurando é o 2 e o 3. Nota, 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Então, achamos o x' que é 2, x duas linhas que é 3, tá? Agora, o que a gente vai fazer é o gráfico, né? O gráfico que diz onde essa coisa toda aqui é positiva, onde ela é negativa. Somente o eixo x, coloco aqui o 2, o 3, só com cavidade para baixo ou para cima? Bom, A é 1, portanto é positivo, com cavidade voltada para cima. Aí olha só, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Vamos responder então ao item C. Onde que essa função é menor ou igual a zero? Ou seja, ela é negativa. Então vamos começar aqui, ó. Ela é negativa do 2 até o 3. Então o x pertence aos reais, tal que x, é entre 2 e 3 o x, né? Então a 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Por que agora menor ou igual? Porque ali no item C ele está falando que é menor ou igual a zero. O item D, onde que isso é maior do que zero, gente? Então onde que ele é positivo? A partir do 3, né? X maior que 3, ou, porque é um outro pedaço, x menor do que 2, e isso finaliza o item C e o item D. Vamos para o item E e F agora, gente. Meio parecido com o segundo, né? Mas olha só, então, a gente tem soma, vai ser menos B por A, então vai ser 6 sobre 1, que dá 6. O produto vai ser C por A, que é 5 dividido por 1, que dá 5. Bom, agora vamos lá, vamos fazer aqui, ó, soma e o produto deles, né? A soma e o produto. Bom, produto dá 5, quem são os caras? 1 e 5. Vamos ver se já vai fechar aqui. Para dar 6, 1 mais 5 dá 6, fechou. Então, x' é 1 e x duas linhas é 5. Bom, agora a gente vai esboçar o gráfico, ó, aqui no 1, aqui no 5. Novamente aqui o A é positivo, certo? O A é 1, perdão. O A é 1, que é positivo, portanto a concavidade de novo voltada, né, para cima. Bom, aqui então a gente tem valores positivos e aqui nessa parte para baixo do eixo X a gente tem valores negativos. Vamos responder então ao item E. Onde que essa função é maior ou igual a zero? Maior ou igual, então x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 5, ou x menor ou igual a 1, certo? Agora, o item F, onde ela é menor que zero, gente? Bom, menor que zero é do 1 até o 5, né? Então, ó, x pertence aos reais, tal que 1 menor que x, menor que 5. E isso finaliza o nosso exercício. Próximo exercício, então, galera, olha só. Resolva em R as seguintes inequações. Então, o Luiz está colocando aqui para nós. Olha só, gente. Se você pegar, né, o item A e B, que é a mesma função, né? E se você tentar fazer por soma e produto e tal, você vai ver que não vai conseguir, né? Não vai conseguir achar esses dois números. Portanto, você vai partir para o Bhaskara, certo? Então, eu vou começar aqui com o delta, né? Lembrando que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Bom, quando a gente pega o b é menos 2. Então, ó, lembra de colocar entre parênteses, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Portanto, ó, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo e essa multiplicação aqui dá menos 12. 4 menos 12 dá menos 8. Gente, o que a gente sabe se o delta dá um número negativo? Significa que não tem raízes reais, porque o delta mora dentro de uma raiz, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, fórmula de Bhaskara. Então, não tem raízes reais, né? Pode ter raízes complexas, mas enfim, para outra conversa. Mas reais não tem raízes. Bom, e aí eu quero saber como é que a gente vai fazer essa análise então do sinal, né?
Bom, gente, aí fica muito simples. Por quê? Porque aí o gráfico ou é todo para cima ou é todo para baixo. Vai depender de quem? Do sinal do A. Então, quando a gente nota ali, o A, né, é 1, que é positivo, portanto, a concavidade é voltada para cima. Mas por que então esse gráfico tem que ser aqui? Por que ele não pode ser aqui, ó? Porque se ele for aqui para baixo, né, em algum momento ele vai cortar o eixo X. E se ele corta o eixo X, significa que ele tem raízes, porque as raízes, graficamente, são onde o gráfico corta o eixo X. Então, não pode cortar o eixo X. Dessa forma, para você satisfazer isso, a parábola tem que estar acima do eixo X, toda acima. Bom, e tá toda acima significa o quê, gente? Significa que ela está sempre para valores positivos do y, né? Qualquer valor que você pegue aqui vai estar acima aqui do zero no eixo y. Portanto, ela só fornece valores positivos para todos os reais. Então, no item A, que vocês estão vendo aí, ele quer saber onde essa função é positiva. Então, qual é a resposta do item A? No item A você vai colocar todos os números reais, ou seja, ela é positiva para todo mundo, para todos os números reais. Bom, e o item B diz assim, ó, mas quando que ela é menor ou igual a zero? Conjunto vazio, né? Não tem nenhum valor, porque todos os valores ela vai ser positiva. Se você quiser fazer alguns testes, pode testar, mas você vai verificar isso, ok? Então, ela é sempre positiva, portanto, o item A vai ser todos os reais, e o item B ele quer números que deem zero ou negativo, não tem nenhum, né? Então, vai ser o conjunto vazio. Na próxima, gente, olha só, vamos dar uma olhada aí. Então, a gente tem, ó, B ao quadrado ali, se você dá para fazer por soma e produto, de repente dá, mas o problema aí é que o produto vai dar 1, a soma vai dar 6, enfim, a coisa vai ficar um pouco complicada, tá? Então o que eu sugiro que a gente faça? A gente faça por Bhaskara, mas de novo, se você quiser tentar fazer por soma e produto, vai fundo. Então, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bom, aí o B a gente sabe que é menos 6, então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, toma cuidado, vezes o C, que é 1 positivo. Bom, então você vai ter aqui o delta é igual a 36 e essa multiplicação dá mais 4. Portanto, o delta vai ser 40. Bom, aí, o que a gente vai achar aqui? Vamos achar essas raízes, tudo bem, isso aqui não é uma raiz exata, né? Não vai ter uma raiz exata, mas mesmo assim a gente vai ter como fazer as contas. Vamos lá. Então, eu quero procurar o x agora, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Bom, então, menos b, o b já é negativo, né? Menos 6, menos com menos vai dar mais, né? Raiz de 40... dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes o A, que é menos 1. Perfeito. Bom, então, olha só, gente, ó. 6 mais ou menos. A raiz de 40, para tirar essa raiz, você pode fatorar ele, mas tem um método que eu considero mais fácil, que é você quebrar num quadrado perfeito, né? Qual é o maior quadrado perfeito que você pode quebrar o 40? É o 4, né? 4 vezes 10. Certo? Então, a gente vai quebrar isso aqui em 4 vezes 10. Nota que 4 vezes 10 é a mesma coisa que 40. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Bom, e aí? Aí vamos continuar, ó. Vamos passar para cá. Então, a gente tem x é igual a 6 mais ou menos. Gente, nota que essa raiz aqui está bem feinha, né? Vamos dar um embeleze para ela aqui. Aí. Nota que o 4 tem raiz, então ele pode migrar para fora da raiz, porque raiz de 4 é 2. Então isso aqui vai ficar 2 raiz de 10, certo? Tudo isso dividido por menos 2. Bom, agora aqui você pode simplificar todos esses caras aqui por 2, né? Então, simplificar, eu vou fazer por um caminho um pouco mais difícil a um primeiro momento, mas aí você vai entender bem o que ocorre nessa simplificação. Mas nota que eu tenho aqui a vezes, né? Então eu tenho 2 como fator comum aqui desses dois caras aqui, né?
E nota, 6 dividido por 2 dá 3, mais ou menos. Agora, 2 raiz de 10 dividido por 2 vai dar raiz de 10. Tudo isso dividido por menos 2. Agora sim, ó, né? Muita gente simplificaria tudo aqui, tudo bem, pode fazer isso, não tem problema. Mas aqui eu explicitei o que ocorre na verdade. Então, esse 2 aqui com esse 2 aqui de baixo simplifica. E aí você tem esse menos, né? Então você vai ter menos 1 aqui. Nota então que você vai ter as seguintes respostas. Menos 3, porque o menos ele vale tanto para o 3 quanto para esse raiz de 10. E menos ou mais raiz de 10. Ok? Portanto, você tem o x', né? Pode colocar aqui. O x' que é menos 3 menos raiz de 10 ou mais, tanto faz se você utilizou. E o x duas linhas, menos 3 mais raiz de 10. Bom, o que acontece aqui, gente? Então, a gente tem essas duas raízes, vamos fazer o análise sinal da função, né? Eu só preciso, então, esboçar o gráfico aqui no eixo x. Bom, agora, menos 3 menos raiz de 10, você coloca aqui, ó, menos 3 menos raiz de 10, e menos 3 mais raiz de 10, você coloca aqui. Bom, e aí você percebe o seguinte, nota que o A é negativo, né? Se a gente olha o A aqui, o A é menos 1, negativo com cavidade voltada para baixo. Então a nossa parábola, ela faz isso, ó. Tá meio feinha, mas é isso aí. Bom, aí o que a gente percebe? Então nessa parte aqui, ó, tá para cima, né, do eixo x, ela é positiva. Nessas partes aqui, ó, do x, ela vai ser negativa, né? Aqui, ó, tá para baixo. Ok? Bom, agora vamos responder aí os dois itens. Deixa eu apagar essa parte aqui, foi do delta. E aí vamos lá, olha só. Então, o primeiro item ele quer saber quando que essa função aí, que está aqui o esboço dela, é menor do que zero. Então, para responder, desculpa, o item C, né? Para responder o item C, onde que ela é menor que zero, gente? Ó, para valores maiores do que esse aqui e menores que esse aqui. Então, vamos lá. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3 menos raiz de 10, ou, né, x maior que menos 3, menos 3 mais raiz de 10. O item D, ele pergunta, ó, onde menos x quadrado menos 6x mais 1 é maior ou igual que zero? Ou seja, ele quer saber onde isso é positivo. Onde é positivo? Entre esses dois valores. Então, você vai colocar x pertence aos reais, tal que menos 3 menos raiz de 10 é menor ou igual, maior ou igual. Então, aqui é menor ou igual a x, menor ou igual a menos 3 mais raiz de 10, ok? Bom, uma outra maneira você poderia dar em intervalo também, né? Um intervalo fechado de menos 3 menos raiz de 10 até o intervalo menos 3 mais raiz de 10, que é a mesma coisa, né? Cuida para fechar esses dois intervalos e tá tudo em casa, ok? Próxima questão, FGV São Paulo. Quantos números inteiros satisfazem a inequação, essa aqui, ó, tá? Bom, aí você pensa, como é que eu vou saber quantos números são menores que 16? Vou tentando ali, vou fazendo... Não, tem um número mágico, né, gente, que é o zero. O zero ele divide os positivos dos negativos. Então é interessante eu deixar o zero aqui, portanto eu vou somar 16 em ambos os lados, né? Ou passar para cá, o famoso passar para lá, e a gente vai obter a seguinte inequação equivalente, certo? Agora sim, eu tenho zero aqui, posso comparar ela, porque eu sei fazer o estudo do sinal da função, né? Aí sei onde a função é positiva e onde é negativa. Ele quer saber onde que ela é negativa, ok? Então vamos lá, mão na massa, a soma, isso aqui é tranquilinho, fazer por soma e produto, ó, menos b por a vai ficar 10 dividido por 1, que é 10, e o produto c por a, que é 16 dividido por 1, que dá 16. Já vão fazendo na cabecinha de vocês aí, ó, dois números que multiplicados dão 16 e que somados dão 10. Bom, multiplicados dão 16, 1 e 16, 4 e 4, 2 e 8 e por aí vai, né? 1 e 16 a soma não dá 10, 4 e 4 a soma também não dá 10. Quem é então? Aqui vai ser o 2 e o 8, ó, 2
10, 2 vezes 8, 16. Bom, então a gente vai esboçar o gráfico aqui, não precisa ser muito lindão, né? Faz aqui o seu eixo X, aqui você coloca o 2, aqui o 8, e aí, com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo, o A é 1, positivo, portanto a nossa função é assim, ó. Bom, e aí ele quer saber, né, quantos valores inteiros satisfazem isso aqui, ou seja, menor que zero. Lembra que menor que zero são os números negativos, né? Ou seja, estão para baixo aqui do eixo X, né? Esse intervalo aqui, ó. Bom, aí você tem um detalhe, né? Você pode dizer assim, ah, mas o 2 e o 8 estão? Eu pergunto para vocês, o 2 e o 8 estão? Pensa um pouquinho aí. Não. Por que que não estão? Porque tanto no 2 quanto no 8, eles dão zero, eles são os zeros da função, e zero não é negativo. Portanto, onde que ela dá negativo? Para o intervalo aberto do 2 até o 8. Aí ele pede quantos inteiros tem que satisfazem isso. Bom, você tem que ver quantos inteiros tem no intervalo aberto do 2 até o 8. Nota que o 2 não está, nem o 8 não está. Quem são os inteiros que estão aqui dentro? Nota que a gente tem infinitos números aqui dentro, né? Todos os números reais, fração, né? Decimal periódica, dízima periódica e o escambau, raiz inexata e por aí vai. Então os inteiros que estão aqui são o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ok? Portanto, quantos são? São 5 números, logo o gabarito é a letra C de casa. Próximo exercício, gente, FCC de São Paulo. Quantos números inteiros satisfazem o sistema de inequações abaixo? Ó, de novo ele quer saber quantos números inteiros satisfazem isso aqui. A gente vai fazer o 1, depois o 2 e depois faz a intersecção. Isso é resolver o nosso sistema, né? Então você vai chamar isso aqui de 1, essa aqui é a equação 2. Vamos resolver as duas e depois a gente faz a intersecção. Bem simplesinho, olha só. Essa aqui, né? Ó, a gente tem 2x mais 1 maior do que 3x menos 2. Vamos deixar as variáveis todas na direita, então vai ficar 1 mais 2 menor que 3x menos 2x. Portanto, eu vou ter que, lendo da direita para a esquerda, 3 é menor que, desculpa, x é menor que 3. Ou da esquerda para a direita, 3 maior que x. Ok? Embora esse é o sinal do maior, esse aqui é o sinal maior, só que se você ler da direita para a esquerda, você vai ler x menor que 3, tá? Ou se você preferir, você pode colocar desse formato se te satisfaz, é a mesma coisa. Bom, já resolvi a minha primeira equação, o que eu vou fazer agora? Vou resolver a minha segunda. É bem tranquilinho? É, mas agora aqui é uma equação do segundo grau, né? Nota, então o que eu tenho aqui, gente? Ó, eu preciso esboçar o gráfico, não com vértice e todas aquelas coisas, mas pelo menos as raízes, né? Dá para fazer tranquilinho aqui por soma e produto. Vou fazer aqui, ó, soma é menos b por a, vai ser 6 sobre 1 que dá 6, e o produto é c por a, que vai dar 8 dividido por 1, que dá 8. Deixa eu passar para cá, né? Vamos fazer aqui um divisorzinho de águas. Agora quero dois números, já vai fazendo aí, ó. Dois números que multiplicados dão 8 e que somados dão 6. Bom, multiplicados dão 8, 1 e 8, mas 1 mais 8 não dá 6. 2 e 4, 2 mais 4, 6. Viu como é tranquilo fazer soma e produto? Então aqui 2 e 4, 2 e 4. Achei o meu x' que é 2, achei o meu x duas linhas, que é 4. Bom, então vou fazer aqui o meu esboço, né? Tá aqui o eixo X, fazer esse lado aqui. Aqui vamos desenhar o 2, vamos desenhar o 4. Concavidade da parábola, A é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Agora ele quer os valores do que, gente? Nota, ó, os valores menores ou iguais a zero. Pode ser zero também, então os zeros da função também vão entrar. E os negativos, né? Então os negativos estão aqui, ó. Então eu quero esse pedacinho do 2 até o 4. Então a solução do meu problema 2 é o intervalo fechado do 2 até o 4. Lembrando que agora o 2 e o 4 estão incluídos porque dá zero e ele está permitindo, ó, tem um sinal de igual a zero também aqui. Tudo bem? Bom, quem que é a solução do meu problema? A intersecção
dessas duas soluções, certo? Você pode fazer de cabeça, tá? Você pode ver daqui, ó, que vai ser do intervalo 2 até o intervalo aberto 3. Se você não conseguiu isso, vamos fazer aqui no varalzinho. Então, a solução de 1, a solução de 2 e a intersecção desses dois caras aqui. Então, vamos lá. O primeiro é x menor que 3, bolinha aberta. Vamos colocar aqui bolinha aberta. E menor do que 3, então tá para cá, ó. Essa foi a solução da primeira equação. Solução da segunda equação é do 2 até o 4 fechado, gente, ó. Então vamos fechar aqui no 2, fechar aqui no 4. Então, ó, é nesse meio aqui, todos os números entre 2 e 4. Portanto, quando a gente vai pegar aqui, ó, a intersecção, o que está em comum nos dois, a gente vai ver que começa no 2 fechado e vai até o 3 aberto. Novamente, por que o 2 fechado? Porque o 2 está em cima e embaixo, portanto ele está na intersecção, e o 3 não está na intersecção porque ele não está em cima, ele só está embaixo, certo? Para estar na intersecção tem que estar nos dois. Portanto, resposta aqui, o que ele pede ali? Quantos números inteiros satisfazem esse sistema de equações aqui? Inteiros, gente, nesse intervalo aqui, só tem quem? Só tem o 2, né? Não tem nenhum outro número inteiro entre 2 e 3. E o 3, como não está nessa solução, né? O único inteiro que satisfaz isso aqui é o número 2. Portanto, eu tenho quantos números inteiros ali? Um número inteiro, ou seja, o gabarito é a letra B de bola. Próximo exercício, gente, a solução em reais, né, da PUC do Rio Grande do Sul, né, vamos dar os créditos aí para a belíssima PUC, universidade muito boa do Rio Grande do Sul. A solução em reais da inequação x ao quadrado menor do que 8 é... Bom, aí, de novo, mas como é que eu vou saber quando vai ser menor que 8, não vai ser e tal? Tudo bem, você tem várias maneiras, inclusive de cabeça, para resolver isso aqui, tá? Mas a maneira, né, matematicamente, assim, a mais... vamos dizer, que eu considero a mais indicada, de novo, nunca você analisar números aqui, 8, 7, menos 4, menos 5, não. O número que a gente sabe analisar bem é o 0. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar menos 8 em ambos os lados, ou, como vocês costumam dizer, né, e é até um termo resumido aqui, dá para falar assim, a gente passou para lá com a operação inversa, né? Então, x ao quadrado menos 8 menor que 0. Bom, beleza, então eu tenho o estudo de sinal de uma função de segundo grau, né? Eu preciso das raízes. E aí você pensa assim, então vou fazer por soma e produto? Até dá, gente, mas aqui vai ficar uma coisa meio complicada por soma e produto. Pode fazer por Bhaskara? Pode, tá? Bhaskara também é um bom caminho aqui. Mas nota que ela é uma equação incompleta, né? Se ela é uma equação incompleta e eu quero as raízes, ou os zeros da minha função, então deixa eu colocar aqui. Então vamos achar os zeros. Aí, então o que eu estou procurando? Eu estou procurando valores de x que zeram isso aqui. Aí as pessoas podem se preocupar, mas aqui é menor e aqui é igual, professor. Justamente, porque aqui eu quero resolver essa inequação, tá? Mas para resolver a inequação, eu preciso dos zeros. E o que são os zeros da minha função? Né? São os valores de x que anulam a função, que fazem ela valer zero. E isso para quê? Para que eu possa desenhar o gráfico e saber onde a função é positiva e onde ela é negativa. Então faz sentido sim isso aqui ser um sinal, uma inequação, e aqui a gente vai partir de uma equação, né? Até porque quando a gente está fazendo Bhaskara, a gente está resolvendo isso aqui. Ou quando está fazendo soma e produto, a gente está resolvendo isso aqui. Bom, como é uma equação aqui incompleta, né? Nota, não tenho B, eu posso simplesmente, né, a operação inversa aqui do 8, e agora tirar a raiz quadrada em ambos os lados. Se você já tem uma boa base, o x vai ser o módulo de 8, x igual ao módulo de 8, aliás, módulo de x, perdão, igual a 8, mas se você não trabalha ainda com módulo, você pode entender o seguinte, que são dois números que ao quadrado dão 8, o positivo e o negativo da raiz de 8. Certo? Raiz de 8 e menos raiz de 8, ambos quando eu elevo ao quadrado dá 8. Tá? Muita gente diz, o quadrado passou em forma de raiz e esse mais e menos. Porque o quadrado, tanto mais ou menos, dão positivo. Tudo bem, resolva da maneira como você achar melhor.
Agora aqui eu só vou quebrar isso aqui num quadrado, tem um quadrado perfeito aqui dentro, né? Que é o 4, o 8 é 4 vezes 2. Agora então, qual é a raiz de... O 4 eu consigo tirar da raiz, justamente por isso que eu quebro em quadrado perfeito. Raiz de 4 é 2. Então eu tenho mais ou menos raiz de 2. Bom, vamos passar aqui um divisor de águas, né? Que eu já achei os zeros da minha função. Deixa eu prolongar aqui. Agora eu vou esboçar o gráfico, ó. Menos raiz de 2, aliás, menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2. Concavidade voltada para cima. Então tá aqui, ó. Bom, ele quer saber onde são os números menores que zero, né? Menores que zero são os negativos, então eles estão aqui, ó, certo? Qual é a pergunta ali? A solução dessa equação. Bom, então vamos lá, são só menores que zero, tá, gente? Então vamos dar a resposta aqui. Será que é fechado ou é aberto esse intervalo? Será que eu posso colocar o menos 2 raiz de 2? Porque aqui e aqui a função vai valer quanto? Vai valer zero, eles são os zeros da minha função. E zero não é negativo. É do menos 2 raiz de 2 aberto até o 2 raiz de 2 aberto. Quem contempla isso é a letra C de casa. Próximo exercício, gente, a desigualdade. Vocês estão vendo aqui, né? Que está aqui também, ó. É verdadeira para... Bom, o que a gente vai ter que fazer? Mão na massa, vamos resolver, né? Então, ó, propriedade distributiva e aqui também propriedade distributiva duas vezes, né? Ó, tem dois termos aí. Então, aqui vai dar 6x, 3 vezes 2, 6. Desse lado, x vezes 5, 5x, x vezes menos x ao quadrado, né? 1 vezes 5, 5 e 1 vezes menos x. Pronto. Agora você escolhe onde quer colocar o x², é lógico que isso vai mudar, né? Se você deixar o x² positivo, a parábola é voltada para cima, se você deixar ele negativo, a parábola é voltada para baixo, mas o resultado vai dar o mesmo. Você escolhe, tá? Então vamos lá, primeiro só deixa eu juntar aqui os termos semelhantes, ó. Aqui desse lado a gente tem esse termo e esse termo que são semelhantes. Então vai ficar 6x mais 6 maior do que menos x², né? 5x menos x, 4x, mais 5. Vamos ajeitar? Eu vou colocar tudo para esse canto aqui, tá? Nota que para resolver uma equação do segundo grau eu preciso deixar o zero de um dos lados da minha equação. Então eu vou ficar com, ó, x² menos 4x menos 5. Troquei esses caras aqui de lado, né? E mais 6x que já estavam aqui, tudo isso maior que zero. Bom, vou juntar os termos semelhantes, esse com esse, ó. Então fica x² menos 4x mais 6x dá mais 2x. E menos 5 mais 6 dá 1, maior que zero. Bom, agora cheguei na minha equação do segundo grau, né? E é uma inequação, né? Nota que a gente tem uma inequação aqui, como tem que resolver desenhando o gráfico, esboçando o gráfico, né? Então eu preciso das raízes, tá? Bom, para quem já viu que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, que é x mais 1 ao quadrado, tudo bem, a pessoa pode ir para frente. Quem não viu ainda, vai lá, vamos tirar as raízes, né? Vou fazer aqui por soma e produto, menos b por a, fazer meio rapidinho aqui, ó, menos 2 por 1 que dá menos 2. E o produto é c por a, então vai ser 1 dividido por 1 que dá 1. Tudo bem? Bom, e aí então você tem aqui dois números que multiplicados dão 1 e que somados dão menos 2. Aí você diz, mas então não faz sentido, porque se dá 1, é 1 e 1, mais 1 mais 1 dá 2 positivo e não 2 negativo. Não se esqueça, né, meu brodezinho, minha brodezinha, que o menos 1 vezes menos 1 também dá 1. E menos 1 mais menos 1 dá menos 2. Então o que eu cheguei aqui? Que o x' é menos 1 e o x duas linhas é menos 1. Se você fez por Bhaskara, o que você chegou? Seu delta deu 0 e as duas raízes deram iguais. Bom, e aí como é que eu vou fazer a análise disso aqui? Bom, você vai fazer o seguinte, né? Você tem aqui, vamos esboçar o gráfico aqui, o eixo x, a raiz é só aqui no menos 1,
certo? E a gente agora, ó, com cavidade voltada para cima, portanto, o gráfico só vai tocar aqui num ponto, ó. Ok? Bom, e aí está todo mundo positivo, exceto no menos 1, que ela vale 0. Certo? Bom, gente, então quase todo mundo é positivo, exceto no ponto menos 1, que no menos 1 ele é o zero da função, portanto ele vai zerar. Nota que ele está pedindo os valores onde essa função aqui é positiva, né? Então, onde ela é positiva? Gente, ela é positiva para todos os reais. Só basta ele ser diferente de menos 1. Ou seja, né, a solução desse meu problema aqui, né, você pode colocar a resposta direta aqui, que é x diferente de menos 1, né? Ou reais menos o menos 1, tanto faz, de algumas maneiras diferentes você pode escrever isso. Em suma, são todos os números, exceto o número menos 1, porque no menos 1 ela vale 0, tá? No resto todo ela vai ser positiva. Portanto, analisando aqui o que a gente tem aqui, é a letra D de dado, né, gente? Então, isso encerra o nosso exercício. Próximo exercício, galera da UESP, o conjunto de solução da inequação. Tá aqui, ó, ou tá ali também que o Luiz está colocando. Vamos lá, vamos resolver então, né? Novamente a gente tem a distributiva aqui, ó. Temos a distributiva aqui também, tá? Então a gente vai ficar com menos 4a menos 16, fazendo as multiplicações. E aqui a ao quadrado mais 4a. Bom, aí de novo, você pode escolher o lado, você vai botar o ao quadrado, o importante é que de um lado fique só o zero para a gente poder analisar o sinal. Então vamos fazer diferente agora, vamos deixar tudo aqui e deixar o a negativo, tá? Poderia deixar aqui? Poderia, vai dar o mesmo resultado, você pode seguir esse caminho. Então a ao quadrado menos 4a desse cara aqui, né? Esse menos 4a que estava aqui, menos 16, menor que zero. Bom, aí você tem o que, ó? Menos a ao quadrado menos 8a, menos 16, menor que zero. Bom, gente, aqui, tudo bem, a título de exercício eu vou deixar todo mundo negativo aqui, mas você poderia multiplicar por menos 1, por exemplo. Prefere assim? Tá, vamos fazer assim. Então, acho que vai acabar ficando mais fácil. Então, vamos multiplicar todo mundo por menos 1, como que vai ficar a ao quadrado mais 8a mais 16. Cuidado! Se você multiplica uma desigualdade por menos 1, esse sinal aqui, né, por conta dessa multiplicação, inverte, né? Então, nota que multiplicar ou dividir por números negativos, você tem que inverter a sua inequação, ok? Bom, e aí, você vai procurar soma e produto aqui, ou básica, ou o que você quiser. Menos b por a vai ser menos 8 por 1. Que dá menos 8, e o produto é C por A, então é 16 por 1, que dá 16. Aqui a gente já não vai fazer, eu acho que já está todo mundo craque aí, se quiser fazer por Bhaskara também, você vai achar dois números que multiplicados dão 16 e que somados dão menos 8, é o menos 4 e o menos 4. Soma dá menos 8 e o produto dá 16. Novamente, quem fosse fazer aí por delta vai encontrar o delta igual a zero, porque a raiz deu igual, certo? Bom, então vamos resolver, né? Como é que resolve esse problema aqui? Então a gente tem o cara aqui, o eixo x, a raiz é só o menos 4. Com cavidade, ó, o a é igual a 1 aqui, voltado para cima, né? Portanto, gente, tá todo o gráfico para cima, então todo mundo é positivo, exceto no menos 4, que ela vale 0, tá? Então, a resposta, gente, qual vai ser? Ó, o item A, né? A pertence aos reais, pode ser qualquer número real, desde que A seja diferente de menos 4. Por quê? Porque eu quero os números que dão positivo aqui. Bom, é todo mundo menos o menos 4, né? Ou seja, A pertence aos reais. Por que não X? Porque aqui a minha variável é A, ó, tá? Tal que A é diferente de menos 4. Ou seja, o gabarito é a letra A de amor. Vamos lá, próxima questão então. Já agora chegamos ao opcional, né? A galera tá feliz. FUVEST São Paulo, questãozinha boa, hein? Um estacionamento cobra 6 pila pela primeira hora de uso e 3 pila por hora adicional e tem uma despesa diária de R$320, ok? Considera-se um dia em que sejam cobradas no total 80 horas de estacionamento.
o número mínimo de usuários necessário para que o estacionamento obtenha lucro nesse dia é. Sugiro que você releia a questão, dê uma pensada e tente modelar o problema antes de ver a minha modelagem aqui, ok? Se quiser dar um pause aí no vídeo, já dá um curtidinha, né? Vai lá, vai ser feliz e tal, para ajuda o canal. E aí já faz aí a sua modelagem, depois a gente vai ver aqui. Fez. Bom, agora que vocês já pensaram, vamos lá. Vamos supor, é um problema realmente difícil, né? Então vamos supor que a gente tenha X usuários. Né? X usuários. Bom, o que a gente vai ter aqui, gente? Esses X usuários, com certeza, ele vai pagar R$6, tá? Então, o que a gente já tem aqui de receita, né? Receita menos a despesa. Então, vamos lá de receita. Então, receita a gente tem R$6 vezes o número de usuários, ou seja, 6x mais cada hora adicional, e aí interessa o número de usuários, é quantas horas a gente teve, vezes R$3 por hora. Você pensa assim, mas como é que eu vou saber quantas horas sobraram aqui? Gente, ele disse que teve 80 horas, né? Se 80 horas, né, você tem X usuários, então você vai ter o quê? Na primeira hora, né, você vai ter X aí pessoas pagando R$6. Depois de uma hora, você vai ter o quê? 80 menos X pagando R$3. Perceba bem, né? Esse número aqui vai dar justamente o número de horas que estão após a primeira hora. Meio complicado, né? Dá uma pensadinha que isso aqui realmente é uma modelagem tranquila. Você de repente pode ter feito diferente, não tem problema, né? E o custo, ele disse que é fixo, é R$320. Bom, então quem que vai ser o lucro, né, que depende do X? Vai ser receita menos o custo, ou seja, 6x, já vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Vai dar 240 menos 3x, e agora eu vou descontar o custo. Bom, nota, em que valor, o número mínimo de usuários necessários para que o estacionamento obtenha lucro. Para ele obter lucro, significa o quê? Isso aqui desempenha um lucro, o lucro tem que ser positivo, o lucro negativo é prejuízo. Então eu quero que 6x, isso tudo aqui, né, seja o quê? Seja positivo. Então nota que eu tenho uma inequação. Então vamos juntar os termos semelhantes aqui, 6x menos 3x dá 3x. 240 menos 320 dá menos 80, certo? Nota só, 240 menos 320 dá menos 80. Subtrai e fica com o sinal do maior. Tudo isso maior do que zero. Então aqui você vai ter 3x maior do que 80, portanto o x é maior do que 80 sobre 3. Bom, quando você faz essa divisão, né, se começa a fazer aí, vai dar 2, sobra 20, vai dar 6, aí vírgula, né, então sobrou 2, 20, 6 dá 18, sobra 2, vai ficar 20,6 alguma coisa. Então o x tem que ser maior do que isso, ok? Bom, portanto, o número mínimo de usuários tem que ser um número que é maior 26,6. Bom, não dá para ser 26,6 ou 26,7, porque não existe usuário quebrado, né? Não tem lá uma pessoa entrando pela metade. Portanto, você precisa de quantos usuários no mínimo? 27 usuários, faltou o S aqui. Portanto, o gabarito é a letra C de casa. Último exercício para a felicidade geral da nação. O custo diário de produção de um artigo é dado por 50 mais 2x mais 0,1x ao quadrado, em que x é a quantidade diária produzida. Cada unidade do produto é vendida por R$ 6,50. Entre que valores deve variar x para não haver prejuízo? Então lembra, o que é o lucro, né, gente? De novo, o lucro, ele é a receita menos o custo. Como essas coisas dependem de x, o lucro também vai depender de x. Então vamos lá. O lucro vai ser... Quem que é a receita? Bom,
X é a unidade produzida, né? Se você vai vender a 6,50, você vai ter uma receita de 6,5x. E agora vamos descontar o custo. Nota que esse sinal de menos vale para todo o custo, então não é só para o primeiro termo aqui do custo, por isso que eu coloquei um parênteses aqui, ó. É 50 mais 2x mais 0,1x ao quadrado. Resolvendo isso aqui, ó, a gente vai ter 6,5x menos 50 menos 2x menos 0,1x ao quadrado. Bom, então a gente vai ter que, vamos juntar os termos semelhantes, ó, esse e esse, né? Então menos 0,1x ao quadrado, aqui vai dar 4,5x menos 50. Bom, e aí? Aqui você tem um caso aí que você vai ter que fazer Bhaskara ou some produto, né? Tanto faz, enfim, o que você achar melhor. Eu vou tentar fazer aqui por some produto, tá? Você pode aí fazer por Bhaskara, mas tem alguns números com vírgula. De qualquer forma, vai ser complicado, tá? Vai ser complicado, tem números com vírgula e tal. Então, a soma menos b por a, enquanto isso você pode ir fazendo por Bhaskara, então vai ficar menos 4,5 dividido por menos 0,1, que vai dar 45. E o produto é C por A, que é menos 50 dividido por menos 0,1, que vai dar 500 positivo, porque menos com menos dá mais. Bom, então, olha só, eu tenho dois números que multiplicados dão 500 e que somados dão 45. Talvez aqui seja até um pouquinho melhor que você fazer com a soma primeiro, por quê? Ó, o número acaba em zero, né, gente? Se o número acaba em zero, você tem aí poucas opções, né? Pode ser acabar em 5, um deles, e o outro em 0, ou 1 e 2 e o outro em 5, né? E então já reduz bastante as possibilidades. Bom, mas enfim, cada um usa as suas estratégias aí, e a gente vai acabar chegando nos valores de 20 e 25. Porque, ó, 20 mais 25 dá 45 e vezes 25 dá 500. Então, o meu x' é 20 e o meu x duas linhas é 25. Acabou? Não, né? Ele quer saber para que não tenha prejuízo, ou seja, ele quer que isso aqui seja maior do que zero. Isso é não ter prejuízo, é o lucro ser positivo. Maior ou igual, né? Maior ou igual. Bom, o que a gente vai fazer agora? É uma inequação do segundo grau, tem que fazer o gráfico. Então, ó, 20, 25, minhas duas raízes, né? O A é negativo, cuidado, falei alto mesmo, para acordar você, para você perceber que o A é negativo, portanto a concavidade é voltada para baixo, né? E você quer que as coisas sejam maiores ou iguais a zero, né? Não ter prejuízo pode ser zero, né? Você não está tendo prejuízo se o seu lucro for zero. Então aqui você tem a parte que é positiva. Portanto, onde que você não tem prejuízo, vai do intervalo 20 até o 25 fechado. Lembrando que no 20 e 25 a função vale zero, né? Você não está tendo nem lucro nem prejuízo. Mas como ele quer não haver prejuízo, tem que ser nesse intervalo aí. Portanto, é a letra B de bola. Assim a gente acaba a nossa lista. Um beijão na alma para vocês. Até a próxima lista. Bons estudos. Tchau, tchau.